quando eles vão tratar de assuntos bíblicos, né, alguns ensinos bíblicos, porque eu nunca sei se eles estão tratando o assunto bíblico porque ele crê daquela maneira, ou porque se a profetisa Ellen White ensinou aquelas coisas. Então por isso que eu fico um pé atrás. Mesmo que os adventistas tenham bons estudos, ótimos estudos, mas a gente vê que muitas vezes eles não estão tratando de estudos bíblicos porque eles estudaram daquela forma, entenderam daquela forma, estão ensinando daquela forma. Nós vamos ver que eles estão pegando esses ensinos, esses assuntos dos livros da profetisa Ellen White. Vou citar aqui como exemplo o próprio Rodrigo Silva, um ótimo arqueólogo, bom professor. Ele é um homem que entende bastante das escrituras e tem feito ótimos estudos, mas eu nunca sei se os seus estudos que ele está passando, se realmente veio da cabeça dele com o Espírito Santo auxiliando ele para entender aquelas coisas, ou se ele tirou aqueles estudos vindo da mente de Ellen White. Então, meus irmãos, esses professores adventistas com tanta bagagem, tantos estudos, eu nunca sei se ele está defendendo aquilo que ele estudou ou se ele está defendendo os ensinos de Ellen White. Depois que eu vi Rodrigo Silva afirmar com veemência que existe uma árvore da vida em cada planeta, aí eu desanimei. Então eu fico um pé atrás. Eu não sei se os estudos que ele dá vêm dele ou se vêm da profetisa. Num dia, capítulo 1, verso 6, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Deixa eu explicar esse verso para vocês. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Você sabe que Satanás, ele era o querubim cobridor. O que significa isso? A luz de Deus, gente, é tão imensa, tão imensa, tão imensa, que mesmo anjos perfeitos não conseguem suportar a glória de Deus sem um filtro. Sabiam disso? Mesmo no universo sem pecado. Então havia um grupo de anjos chamados querubins, que eram anjos cobridores. Eles abriam as asas. Com duas asas eles abriam, outras eles cobriam o rosto. Para que eles abriam as asas? Deduz por quê? Quando a glória de Deus ia manifestar, os querubins abriam as asas. Para a glória não ofuscar os outros. Olha o privilégio que Satanás tinha, Lúcifer na época. Ele era o anjo cobridor, o anjo querubim. Com duas asas ele cobria os olhos, e com a outra cobria. Agora Moisés, que depois do pecado viu Deus pelas costas, ficou com o rosto brilhando tanto, que o povo pediu Moisés para colocar um véu. Imagina Lúcifer, depois de sair da presença de Deus. Ele cruzava o universo, deixava um rastro de luz. E quando ele fez a terra cair em pecado, ele não perdeu o acesso aos outros mundos. Ele continuava indo. Você sabe que cada planeta tem uma árvore do conhecimento do bem e do mal igual da Terra. Sabia disso? Todos os planetas têm. Só que só a Terra caiu em pecado. Você sabe que cada planeta tem uma árvore do conhecimento do bem e do mal igual da Terra. Só a Terra comeu do fruto proibido. E nessa árvore Satanás tem acesso. E outra, mesmo hoje, embora ele não vá direto mais à presença de Deus, ele ficava durante um tempo indo à porta do santuário. Ele não entrava mais, porque ele foi expulso de lá. Né? Ele foi expulso. Mas ele ficava na porta. E Ellen White fala que todo anjo que passava, ele ficava instigando. Aí passou um anjo e falou, vai falar com Jesus que eu estou arrependido. E Ellen White fala que todo anjo que passava, ele ficava instigando. Aí passou um anjo e falou, vai falar com Jesus que eu estou arrependido. Jesus falou assim, veio até a porta, falou assim, você não está arrependido. Eu vou conversar com o Pai. Bom, mas o assunto não é nem Rodrigo Silva, né? Deus te abençoe, irmão. Nós vamos falar agora sobre Leandro Quadros. Mas o que tem Leandro Quadros? Eu tenho acompanhado os estudos de Leandro Quadros, no programa dele, os debates dele, mas eu também nunca sei se ele está defendendo Ellen White ou se ele está defendendo aquilo que ele crê. Porque normalmente tudo que essas pessoas falam veio da mente de Ellen White. Então é por isso que eu fico com o pé atrás quando o Leandro Quadros vai tratar algum assunto. Então, quando o Leandro Quadros participou do debate no programa Vejam Só, ele se utilizou da Bíblia de Genebra e fez uma afirmação falsa. Então ele se utilizou da Bíblia de Genebra e afirmou com veemência de que a Bíblia de Genebra deixa claro que Jesus Cristo não é o ressurreto em ordem cronológica, ele é o primeiro ali que ressuscitou, mas no sentido figurado. Então ele deixa isso muito claro, que está escrito na Bíblia de Genebra que Jesus Cristo não é o primeiro a ressuscitar em ordem cronológica, mas no sentido figurado. Isso está lá na Bíblia de Genebra. O problema é que não está escrito isso na Bíblia de Genebra. Agora analisemos uma coisa.
por que na visão de Mateus 17 só Elias, diríamos assim, é real e Moisés não é real? Não tem lógica, entende? Então, se Moisés estava lá, nós cremos sim que houve uma ressurreição. E que Cristo é as primícias, não na ordem cronológica, mas como diz a Bíblia, Genebra, num sentido figurado, porque da ressurreição dele. Mas como diz a Bíblia, Genebra, num sentido figurado. Na página 1529, Editora Cultura Cristã, segunda edição, afirma que Jesus foi o primeiro da ressurreição dos mortos. Atos 26, 23. Então me parece que Leandro Quadros estava defendendo essa ideia, não é para defender os escritos bíblicos, né, que está ali na Bíblia, mas para defender os livros de Ellen White. Porque Ellen White deixou claro que Moisés ressuscitou. Isso antes de Jesus. Foi uma ressurreição gloriosa. Então por isso que Moisés apareceu ali no Monte da Transfiguração. Na visão de Ellen White, ele apareceu no Monte da Transfiguração em carne e osso. Mas o problema é o seguinte, a Bíblia deixa claro que Moisés estava morto. Ele não ressuscitou. E se Moisés não ressuscitou, ele apareceu em espírito no Monte da Transfiguração. Então se Moisés apareceu em espírito no Monte da Transfiguração, o tal do sono da alma não existe, porque Moisés já está na presença de Deus, em espírito. Outra doutrina que os adventistas podem descartar, se Moisés realmente estava em espírito, no Monte da Transfiguração, é a doutrina do juízo investigativo. Porque se Moisés já está com Deus, para que então que Cristo vai julgar as pessoas para saber se essa pessoa vai para o céu ou vai para o inferno? Pesquise mais sobre essa doutrina do juízo investigativo. Eu acredito que essa doutrina é a maior heresia da Igreja Adventista. Só para você ter uma ideia, segundo Ellen White, em 1844 Jesus Cristo passou do santo lugar para o santo dos santos. Isso, o que será que ele ficou fazendo nesse tempo todo, né? Mas enfim, em 1844, Jesus Cristo então fica no Santo dos Santos e ali ele vai analisar a vida de você que é salvo. Então ele vai começar a ver, né, e pôr na balança se você está guardando o sábado certinho, as leis, os mandamentos, não comendo carne de porco, não tomando café e aquelas coisas que Ellen White escreveu em todos aqueles livros dela. Essas são mais de 2.000 profecias, né? Bem mais do que Isaías, né? Outro debate também no mesmo programa, vejam só, que me deixou um pouco surpreso, foi do professor adventista Sérgio Monteiro contra o professor João Flávio Martinez. Então o professor Monteiro, com toda a autoridade que ele tem, ele afirmou: Flávio Joséfo nunca mencionou que Moisés sequer havia morrido. De tradições judaicas, de tradições que tiveram impacto sobre a leitura do Novo Testamento, sobre os autores do Novo Testamento, que Moisés havia sido ressuscitado ou sequer havia morrido. Filho de Alexandria, por exemplo, diz que Moisés não tinha sequer morrido. Desculpa, filho de Alexandria não, Flávio Joséfo. Flávio Joséfo diz que ele sequer havia morrido. Existem referências, por exemplo, no Talmud babilônico, que é o Talmud normativo, o Talmud babilônico Yomá 4, fala que Moisés foi oculto numa nuvem de glória. E aí José, utilizando as tradições, vai dizer que Moisés efetivamente foi tomado, esse escutou de Samael, o da morte, e quando ele oculta de Samael, ele é tomado, eles para onde não se vai, meus que vi, e tomará a dele, de acordo com o Talmud também de Deuteronômio 34. Que nós cremos, baseado nisso aí, havia uma tradição que tem um impacto. Flávio Joséfo disse que ele sequer havia morrido. Os livros santos que ele nos deixou dizem que Moisés morreu porque temia que o povo não acreditasse que ele ainda estava vivo. Arrebatado ao céu por causa de sua eminente santidade, faltava somente um mês para que dos 120 anos que viveu, ele completasse 40 do governo daquele grande povo, cuja direção Deus lhe havia confiado. Ele morreu no primeiro dia do último mês do ano, que os macedônios chamam de Istros, e os hebreus Adar. História dos Hebreus, página 127, editora CPAD, primeira edição. Então eu pude notar que Sérgio Monteiro fez uma falsa afirmação sobre Flávio Joséfo, e João Flávio Martinez rebateu isso no seu Facebook, e foi parar até um vídeo de contra-resposta no YouTube. Então Sérgio Monteiro vai refutar João Flávio Martinez, tem um vídeo no YouTube, vou mostrar um pedacinho desse vídeo, vou deixar o link na descrição desse vídeo para você assistir o vídeo todinho. Coloquei a citação do próprio livro do Elias Soares, que ele estava lá com ele lendo e etc. E coloquei dizendo para ele que assim, eu bloqueei no WhatsApp porque eu não gosto desse tipo de ódio, né? A pessoa só fica só destilando ódio. Ele, para vocês terem uma ideia, aparentemente, ele deve ter falado tanto na cabeça do Elias Soares que o Elias tirou o que ele tinha colocado lá no Facebook, na foto nossa e etc. Que eu tinha ido lá na livraria dele e tal. Mas aí, por misericórdia divina, Deus é muito bom, né? Essa semana eu comprei o livro do Elias Soares, e no livro do Elias Soares ele fala exatamente, cita exatamente as mesmas coisas que eu tinha citado lá de Joséfo. E aí eu mandei um print screen, não print screen, mandei uma foto da página do livro,
Para ele coloquei assim: eu espero que o amigo, como seja demonstre ser um bom cristão, coloque sua mão na consciência por essas acusações, esse post desonesto, e retire e se retrate a esse, já que a ofensa está sendo pública. Então quem tiver a oportunidade de dar uma olhadinha lá na linha do tempo dele, vocês vão ver lá esse tipo de acusação absurda, completamente sem sentido que ele fez. Somente um breve comentário aqui. O professor Sérgio Monteiro evitaria toda essa discussão se ele reconhecesse que de todas aquelas obras de Flávio Joséfo há um entendimento então duplo, né? Então, pelo que eu vejo aqui, ele está citando apenas uma parte das obras de Flávio Joséfo, não a sua totalidade. Só que o problema então é que entraria uma discussão, talvez um erro de tradução, ou talvez um duplo entendimento sobre essa questão da ressurreição de Moisés. E agora? Então por isso que nós temos que ficar somente com as escrituras, não com livros históricos. Então ele deveria reconhecer, para acabar com essa discussão, que Flávio Joséfo não é um bom argumento para esse assunto. Mas sim a Bíblia, é claro. A Bíblia é a nossa única fonte de toda a autoridade eclesiástica. Então, eu querendo tratar essas questões com imparcialidade, eu fui então conversar com o João Flávio Martinez para saber dele o que realmente aconteceu. Bem, Leonessa, é um prazer participar aqui do teu vídeo. E respondendo a sua pergunta, após o debate no programa Vejam Só, que foi sobre Mateus 17 e a história da transfiguração, a história verídica, o fato que ocorreu realmente lá no Monte da Transfiguração, onde Moisés e Elias apareceu diante de Jesus de 3 apóstolos, nós mantivemos, após o debate na Vejam Só, um contato através de WhatsApp. E aí eu mostrei para ele, porque a pergunta que mais pegou foi a seguinte: lá em Atos, o apóstolo Paulo, numa discussão entre os fariseus e os saduceus a respeito dele, ele vendo que a maioria era fariseu, ele se identifica com os fariseus, e Lucas coloca que a fé e a esperança dos fariseus, entre elas, estava na vida após a morte e em espírito, ou seja, de que realmente os fariseus acreditavam que a alma sobrevive à morte do corpo. E aí nós começamos a discutir esse assunto. Eu mostrei para ele Flávio Joséfo falando sobre isso, mostrei para ele esses fatos e tal. E depois, revendo o vídeo que ele havia debatido comigo, eu assisti novamente o vídeo da Vejam Só quando foi disponibilizado no YouTube, eu observei que ele disse que Flávio Joséfo nem cita que Moisés morreu, nem cogita, nem comenta, mas sim que ele foi arrebatado, que ele foi transladado. Enfim, a ideia era usar Flávio Joséfo para corroborar com a doutrina de Ellen Goldwhite, da igreja dele, a igreja adventista, de que Moisés foi o primeiro ser glorificado e ressurreto da história, e não o Senhor Jesus Cristo, como está em 1 Coríntios 15, 23, e Colossenses 1, 18, e Atos 23, 26. Esses 3 versículos falam que o primeiro ressurreto dos mortos, para nunca mais morrer e glorificado, é Jesus Cristo. Mas para os adventistas é Moisés. E aí ele tenta usar Flávio Joséfo para dizer isso. E eu mostrei para ele, escaneei aqui o texto do meu livro, porque eu fui pesquisar, e estava lá. Flávio Joséfo cita as lendas a respeito de Moisés, mas ele fala que Moisés morreu, textualmente, corroborando com Deuteronômio 34, 5, 6, que fala sobre a morte de Moisés. E ao mostrar isso para ele, ele não, digamos assim, admitiu o seu erro. E aí eu mandei um WhatsApp para ele muito chateado, muito bravo, porque infelizmente eu até achei que esse irmão, ou essa pessoa que eu achava que era irmão, era diferente. Tipo assim, é um teólogo sincero, apesar de ser adventista, é uma pessoa que realmente conjectura com verdade, apesar de estar no adventismo. Então eu descobri que realmente ele não é assim. Ele é mais um herege, teólogo, e infelizmente que não quer admitir os seus erros e que fará de tudo, distorcerá tudo para ficar com Ellen Goldwhite ou com a sua profetisa, porque para eles a verdade, o caminho e a vida
é Ellen Goldwhite, não Jesus Cristo, não a Bíblia, não a palavra, não Deus. Então, assim, eu fiquei muito entristecido, realmente. E aí depois ele fez um vídeo tentando denegrir a minha imagem, usou uma conversa particular de WhatsApp. Então, assim, Leonessa, infelizmente, eu mais uma vez me decepcionei com os teólogos adventistas. Azenilto Brito, Leandro Quadros, esse agora aí, o professor Monteiro e todos eles. Infelizmente, eu até vou usar um termo aqui que se usa muito, é farinha do mesmo saco. Ou hereges da mesma seita. Porque eles não admitem seus erros e fazem de tudo mesmo, para encobrir as falhas da sua profetisa Ellen Goldwhite. Eu acho que a Igreja Adventista só vai começar a melhorar quando ela negar Ellen Goldwhite e ficar só com a Bíblia, a luz maior, porque se eu tenho uma luz maior, eu não preciso da luz menor. Um abraço, Leonessa, Deus abençoe e parabéns pelo seu canal no YouTube. Até mais. Outra coisa que eu gostaria de falar sobre esse debate do Vejam Só, eu tenho percebido que os debatedores usam a Bíblia, mas podem usar livros apócrifos, podem usar livros históricos, mas não podem citar os profetas, por exemplo, Ellen White. Então por que se pode usar Bíblia, livros apócrifos, livros históricos, mas não pode citar o profeta? As doutrinas a gente vê que quem criou foi ela, então tem que citar ela. Por que pode citar livro apócrifo então? Livros históricos? Tem que citar também os falsos profetas. Então fica uma coisa muito estranha. Ô debatedor, você pode citar qualquer coisa que você quiser, você pode mostrar qualquer material aqui, você só não pode citar Ellen White. Por que isso? Não foi ela que criou a doutrina? Então pode se utilizar do nome dela sim, foi ela que criou a doutrina? Aí quando cita Ellen White, você vai perceber que a doutrina que ele está defendendo, ele não está defendendo porque é uma doutrina bíblica. Na verdade, ele está defendendo porque é uma doutrina de Ellen White. Tanto é que você aí, meu irmão que está me assistindo, você não concorda com tudo que está na tua igreja, não é verdade? A gente não é obrigado a concordar com tudo. Nós estudamos as escrituras. Nós temos opinião própria. Nós compramos livros. A gente se informa sobre a Bíblia, não é mesmo? Então, eu tenho ideias que às vezes o meu pastor não tem, meu presbítero não tem. Então eu, com meus estudos, eu vou adquirir conhecimento e ter ideias que nem todo mundo da minha igreja concorda com aquilo que eu estudei, não é verdade? Mas na igreja adventista não é assim. Todos os adventistas concordam 100% com Ellen White. Eles não podem contrariar a doutrina de Ellen White. E é por isso que talvez não está podendo citar mais Ellen White nesses programas, né? Então vale tudo. Livro apócrifo, livro histórico, Bíblia, mas não pode citar Ellen White, ok? E falando sobre esse mesmo debate do adventista Sérgio Monteiro contra João Flávio Martinez, ficou evidente que João Flávio Martinez citou apenas Bíblia, nem podia citar Ellen White, é claro, então ele ficou somente nas escrituras e mostrou e articulou vários textos ali provando que Moisés não ressuscitou, que ele morreu e seu espírito estava com Deus. Mas Sérgio Monteiro, então, ele se utiliza de quê? De livros históricos, alguns textos e mais livros históricos. Ou seja, Sérgio Monteiro mal cita a Bíblia e João Flávio Martinez cita a Bíblia. Ou seja, que debate injusto que é esse? Um irmão citando apenas as escrituras e outro citando apenas contos judaicos, livros históricos e costumes judaicos. Isso não é Bíblia? Então, para mim, ao meu ver, analisando de forma técnica, quem ganhou o debate foi quem usou mais as escrituras. Sola escritura, não é mesmo? Mas aquele irmão que citou costumes judaicos, livros históricos, isso não é Bíblia. Isso são livros históricos. Então, para mim, ganhou aquele que citou apenas as escrituras. Então eu posso até pegar de uma frase que Fernando Gari soltou quando ele gravou um vídeo falando sobre esse debate, né? Que debate? Se isso realmente for um debate, eu concordo, Fernando Gari, não foi um debate mesmo não, onde um cita Bíblia e outro cita livro histórico, não pode ser considerado um debate, não é mesmo? Ah, e se o irmão João Flávio Martinez pudesse citar livros de Ellen White, hein? Bom, mas está parecendo que eles estão protegendo os adventistas.